Olá, seja bem-vindo a mais um Lado Direito do Mister, o seu programa de quinta-feira à noite, onde falamos daquilo que se passa para além do jogo jogado. À minha direita, como sempre, tenho o Ricardo Lemos. Olá, Ricardo, boa noite. Boa noite, Irana. Clássicos, derbys, competições europeias, muitos acontecimentos para analisar. Muitos mesmo. Vamos começar. Vamos começar. E vamos começar, como sempre, pelo tema da semana. E o tema desta semana, que o Ricardo Lemos escolheu, é o momento dos treinadores. Há muito para falar e por isso mesmo vamos começar por José Mourinho. Sim, há muito para falar e vamos falar dos três. Okay? Vamos falar do treinador do Benfica, do Sporting e do Futebol Clube do Porto. Não interessa muito a ordem da tabela classificativa neste campeonato de análise. E começar por José Mourinho, porque José Mourinho capitaliza aquilo de uma maneira diferente de Farioli e de Rui Borges, capitaliza o espaço mediático no Benfica. É ele, hoje em dia, o centro da atenção. E é aqui como tem sido habitual na carreira dele. E por motivos dispares. Intervenções públicas, outras privadas, por alguns momentos até de boa disposição, vamos aqui tentar escalpelizar e elencar todos, mas Mourinho principalmente tem o poder, hoje em dia tem o poder na mão e o poder da narrativa. É ele que conduz a narrativa, que seja a narrativa nas conferências de imprensa, seja as narrativas com gestos, atitudes, e isso daí deriva uma série também de notícias, ou rumores, ou especulações. Não estou a analisar isso porque não sou jornalista e já não estou no cargo, mas vamos acreditar que são notícias. Vamos partir desse pressuposto e dar esse crédito. Uma série de notícias e leituras que depois têm dominado também o espaço mediático dos jornais e, naturalmente, do comentário. Essas notícias têm como pano de fundo essa tão polémica e badalada renovação ou não renovação de contrato, porque é por isso que tudo surge, que está incomodado, que quer ser campeão, que quer ou não quer renovar, que fica ou não fica nestas condições. Polémica é uma maneira de adjetivar, mas uma perspectiva interessante, ok? Com vários lados. Nós tivemos, se pegarmos nas capas de jornais, de alguns jornais nos últimos dias, vemos mensagens muito fortes, sempre tendo como, temos aqui, Mourinho quer contrato mais longo, tendo sempre como José Mourinho como emissor, mas nunca sendo ele o emissor, são sempre os jornalistas a falar pelo... Isto é uma interpretação dos jornalistas, neste caso aqui, atribuem esta citação a José Mourinho nos bastidores do derby. Por isso vamos partir do princípio que isto é verdade, vamos partir do princípio que os jornalistas estão a fazer bem o seu trabalho, e temos aqui um posicionamento de público do assunto, ok, não é de José Mourinho, vamos falar da leitura pública destes dois assuntos, e parece-me claro que José Mourinho quer ficar no Benfica com as condições que ele entende que serem as necessárias para ter sucesso. Porque a verdade é que tanto José Mourinho como Rui Borges têm contrato para a próxima época. E nós falamos, o assunto é abordado, digamos, os treinadores é abordado com a mesma duração de contrato, é abordado de uma forma totalmente diferente. O caso de Mourinho até, pelo interesse que José Mourinho desperta sempre em clubes estrangeiros e sempre com o Real Madrid à cabeça, porque não estamos a falar, com o devido respeito, não é um clube inglês de segunda ou terceira linha, estamos a falar do Real Madrid, que é o clube com mais Champions da Europa, não é? E há sempre aqui este aliciante extra de ser cobiçado por um dos grandes, ok? Aliciante extra do ponto de vista da comunicação e do comentário. Eu não acredito que ele esteja muito incomodado com as notícias do Real Madrid, parece mais que ele possa estar incomodado se alguém andar em nome dele a oferecê-lo ao Real Madrid, porque José Mourinho não tem, ele próprio já o disse, ao treinador com mais títulos, não tem que andar aqui a fazer propostas de emprego como se estivesse a começar a carreira e pôr no LinkedIn. Mas tudo isto em torno da continuidade de Mourinho, porque a verdade há uma. Mourinho tem contrato, não é assunto. Mourinho, em condições normais, Mourinho, do ponto de vista legal, Mourinho começa a terminar a próxima época do Benfica, porque ele é treinador do Benfica, tem contrato. Agora, todas estas interpretações, todos estes caminhos que se vão abrindo até chegarmos a uma conclusão, são interessantes de analisar e até nos entretêm, porque há aqui um bocadinho um jogo mediático, há um caminho mediático que se vai seguindo até vermos onde é que o desfecho. Já lá vamos a esse momento caricato e animado da semana sobre o tema. Quando no derby do Sporting vemos as imagens na televisão dele a apontar com o dedo para aquelas iniciais que tem na camisola JM,
eu sou o José Mourinho. Isso é muito ele, é uma forma dele também trazer para ele outra vez o tema, trazer para ele o centro das atenções. Também tem a ver com a renovação. Mas eu recuo 2 ou 3 segundos. Primeiro ele faz assim, ele é muito inteligente. A primeira ponta para a cabeça. Inteligência, cabeça, foi sangue frio, foi tudo que o Benfica teve para ganhar o derby. E depois o José Mourinho, o José Mourinho é uma figura do futebol europeu, internacional e objetivamente, necessariamente português, não é? Mas Mourinho sabe muito bem gerir todos os seus timings e todas as suas intervenções. Não é um treinador que faça por impulso. Pode ter reações por impulso no festejo de um golo ou algo assim, mas uma coisa muito como quando estou a bola no jogo com o Porto, aí é um bocadinho o reflexo da adrenalina do momento, mas ele pondera muito bem tudo o que faz, tudo o que diz. E há uma personagem pública que ele criou e que mantém como ninguém. Agora, e depois nós vamos analisar as pessoas, há sempre a tentativa de julgar, não é? De julgamento, e o José Mourinho é julgado negativamente sempre no dia a seguir ao resultado negativo, porque depois a avaliação, o julgamento, permita uma expressão, o julgamento entre aspas, que é feito a José Mourinho, imune aos resultados, ou independentemente dos resultados, é sempre uma avaliação muito positiva, porque o José Mourinho transmite: eu sei o que é que estou a fazer, sei para onde é que quero ir, querem vir comigo, venham, que eu sei para onde é que quero ir. Eu sei o que é preciso fazer. Ele demonstra essa confiança, passa essa mensagem, umas vezes de forma direta, outras vezes de forma indireta, mas ele passa isto. E as pessoas gostam de líderes fortes, as pessoas gostam de líderes destemidos, as pessoas gostam de líderes. Chega a Alvalade, ainda por mais o grande rival do Benfica, não chega a Alvalade, ganha o jogo, uma demonstração de caráter e de qualidade dentro de campo, e depois fora, aqui. Depois, primeiro aqui, e depois aqui. Depois, o que é que quis dizer com isso? Façam a interpretação que vocês quiserem. Agora o problema é vosso. A imagem está montada e cimentada, já está mais um bocadinho preservada. Criar o mito, criar a personagem, criar a figura. Porque, nunca privei muito com o José Mourinho, mas todas as pessoas que trabalham com ele dizem que ele fora uma pessoa impecável, extremamente dócil, preocupado, atencioso. Agora, quando veste o fato, e bem, seja o fato, seja a camisa, seja o fato de treino, é José Mourinho. É o treinador de elite. Tem que representar uma personagem que ele criou, é dele, e que só ele pode fazer. E quantas cópias tentámos, vimos ao longo dos anos, tanta gente tentou copiar o José Mourinho e não teve sucesso. E o José Mourinho vai ter isto agora. What you see is what you get. José Mourinho vem é o que tem. É o pacote total, o package. É isto, é Mourinho. Mas também por essa imagem que ficou depois do derby, mais do que o resultado, a imagem que ficou para ele, a segurança com que a imagem dele ficou, fica cada vez mais difícil não assumir essa renovação contratual. Tu queres ir para uma decisão que não é minha. Falar aqui uma decisão que não é este o âmbito da análise, mas percebo o teu ponto de vista. Mas antes de ir passar a bola para o lado do presidente do Benfica, vamos pegar em 2 episódios, antes do jogo e depois do jogo. E demonstra esta preocupação com os pormenores, mantê-lo sempre acutilante, provocador, mantê-lo sempre no comando, ser ele a liderar sempre o que pretende. À chegada a Alvalade, está a dizer Alvalade, o presidente do Benfica foi insultado, para adeptos foi público, não é? Chamaram-lhe alguns nomes, não é? E no final do jogo, José Mourinho, quando ia para a conferência de imprensa, no mesmo sítio, disse algo deixa. Onde é que as pessoas estavam aqui ao princípio? Isto é perceber o que é preciso. Mas as pessoas é arrogante. Não, é inteligente na maneira como provoca, como gera, como aproveita o momento. Porque se não tivesse ganho, José Mourinho ia entrar, cabeça baixa, fazia o seu papel e ia embora. Mas aproveitar esse momento, capitalizar esse momento para cimentar mais a personagem, para criar ainda mais aura em torno dele. Não é criar mais aura, mas cimentar esta imagem. Sou eu, sou o José Mourinho. E isso tem-lhe dado um poder público. Acredito que lhe tenha vindo a dar um poder interno, porque ninguém tem esta força publicamente. Ninguém tem este tamanho todo publicamente. Se já não o tiver em privado, porque não é quando se acende as luzes que o palhaço rico vira palhaço pobre, ou o palhaço pobre vira palhaço rico. Não é? Isto já tem um poder dentro que permite depois, quando acendem os holofotes, ser uma extensão do posicionamento de José Mourinho, mas não é no Benfica. Em todos os clubes, e quando contrataram José Mourinho, já sabiam. Aliás, Manuel Vilarinho conheceu José Mourinho há 25 anos, quando foi o episódio da renovação do contrato, depois quando era treinador do Benfica e ganhou o Sporting. Muito se falou sobre a renovação. Eu agora peço à nossa realização que nos mostre um momento único
e o mais leve de todos, aqueles que têm marcado o tema da continuidade ou não do treinador do Benfica. Qual impasse? Desculpa lá. Não consegue garantir que não fica o Presidente... Eu já falei para aí há 2 meses sobre essa situação. Já falei há 15 dias, já falei a semana passada. Arranja aí outra perguntinha que esta não tem nada para te dizer. É que eu não garanto que fique. Tu podes garantir que ficas na RTP para a próxima época? Posso, porque ninguém me quer. É fácil responder a isso. Ficamos assim, então? Ficamos. Tenho direito a uma segunda... Eu não sou como o José Mourinho, que é pretendido em Inglaterra, Espanha e por aí fora. Se calhar é mentira. Isto foi, sem dúvida, o momento deste tema da renovação. Mas nem após este momento ele desarmou da imagem que quer transmitir, porque é a verdade dele nesta altura do processo. Porque é a verdade, não é dele, é a verdade. Mas vejam a desconstrução toda da personagem que estávamos há bocadinho a falar. Sério, eloquente, olhar diretamente para o entrevistador, a tentar pergunta, sempre a replicar no sentido de ir condicionando, ou de ir, não é condicionando, mas de ir puxando para o lado que quer a pergunta do jornalista, e depois desarma-se completamente, baixa a guarda, desarma-se completamente com este momento. E este momento, e o Alexandre Albuquerque, o jornalista da RTP, é um excelente profissional, muitos anos, uma carreira muito boa e brilhante ao serviço da RTP, é um jornalista conceituado, consagrado, um jornalista com muita experiência. Ainda bem que foi ele, um old school da escola mais antiga, a mostrar que as conferências de imprensa, as perguntas podem ser feitas, as perguntas devem ser feitas, mas pode-se manter o tom, pode-se manter o registro, pode ser agradável, pode-se brincar com a situação. Não é preciso ser agressivo, não é preciso ser mal educado, não é preciso ser provocador. Basta ter o tom, fazer a pergunta certa no tom correto. E isto permitiu, tivemos aqui um momento em que as perguntas foram feitas todas as perguntas sobre a renovação. O Alexandre Albuquerque fez ao José Mourinho, o José Mourinho respondeu na ótica que iria responder, porque era isso que ele queria responder e acabou por fazer. Isto mostra que não é preciso esta agressividade toda que uma nova geração de jornalistas leva para as conferências de imprensa, como se aquilo fosse um ringue, fosse uma arena. Não é. Aquilo é um espaço, perguntas e respostas, com educação, com elevação, com rigor, e que permite estes momentos fantásticos usamos como exemplo também como é que as conferências de imprensa podem se tornar, mas especialmente também a desconstrução da personagem. Está aqui, é evidente, sério, eloquente, socorrer-se do Gonçalo Quantas, quando ele socorre com o assessor, não é que se tivesse dúvidas, é validar o que ele está a dizer, é ou não é? É isto que eu estou a dizer, certo? E depois desmonta-se, só deixar mais um bocadinho e ele vai-se desmontar, a personagem acaba. Isto ilustra bem o que nós estávamos a falar do Mourinho profissional e o Mourinho pessoa, está aqui. E foi um momento fantástico, e quem conhece o Alexandre Albuquerque, um beijinho para o Alexandre, por esta carreira que ele tem feito, só ele mesmo também para poder ter este tipo de abordagem perante esta situação do José Mourinho. Mas não é só da renovação de José Mourinho que se tem falado nos últimos dias, já demos aqui um toque e vamos agora olhar também para isso. A renovação de Rui Borges começou a ganhar outra dimensão após a derrota do derby, e o treinador até teve aquela frase de só tenho medo da morte, portanto ele tenta desviar o tema e tenta que não seja também um tema das próximas jornadas até ao final do campeonato. Tem contrato até 2027, tem contrato para a próxima época. Agora, do ponto de vista da gestão, tanto José Mourinho como Rui Borges, todos os clubes sabem que é importante não iniciar uma época com um treinador no último ano de contrato, por todos os motivos, não é? Porque cobiça dos outros, depois a meio de um contrato é mais difícil renovar, ok? Os clubes têm que pensar sempre, renovar com o treinador, sempre na perspectiva vai correr bem e eu vou garantir os meus direitos, preservar os meus direitos, que o treinador vai correr bem e não sai. E nós parece que às vezes aqui invertemos aqui um bocadinho a lógica, se eu vou renovar muito mais antes, depois corre mal, como é que eu depois livro da situação, como é que eu resolvo a situação? Mas Rui Borges, depois de conquistar o acesso às quartas de final da Liga dos Campeões, tinha praticamente a notícia, o assunto de renovação era só no sentido, está feito. Okay? Era colocar no papel aquilo que já estava mais ou menos formalizado. E o Rui Borges, numa semana, foi uma semana complicada, e o Sporting e os Seis não contam para nada, não existem na vida, não existem no futebol, não existem na vida, não existem em lado nenhum, mas a verdade é que a vida do Rui Borges seria muito mais complicada nos próximos dias se o Sporting não tivesse sido apurado para a final da Taça de Portugal. E é como o próprio diz, a final não salva nada,
mas terminar a época no Jamor com uma possível vitória, ou pelo menos com a possibilidade de vencer o troféu, e não, para não minimizarem nada de qualquer um dos outros 2 finalistas. O Faf ou o Torriense, até olha, o Faf já eliminou 3 equipas da primeira divisão, e o Torriense também tem muita vontade seguramente de fazer um bom resultado, de ir à final disputar com o Sporting, mas pelo menos garante que termina no Jamor a época, que é sempre um momento especial, um momento diferente. Mas Rui Borges vive sempre um bocadinho, vive muito em função daquilo que é o resultado. Há pouco estávamos a falar de José Mourinho, que a crítica, a seguir ao resultado, a crítica é inerente, aparece sempre, mas depois estabiliza, mesmo que fica com alguns resultados menos positivos, depois a imagem do treinador vai estabilizando. Com o Rui Borges tem que haver sempre um trabalho de regeneração da imagem, uma recuperação da imagem. E Rui Borges... E é muito fiel, o Rui Borges é muito fiel, parece-me que é muito fiel aos seus princípios. E quando ele diz só tenho medo da morte e acredita no trabalho, é isso que ele acredita mesmo. Não é cosmética, não é relações públicas, não é grandes tiradas, mas é trabalho. É um treinador que subiu ao pulso, é um treinador do interior do país, é um treinador que começou nas camadas inferiores do campeonato português, é um treinador de trabalho, sabe? Que se continuar a trabalhar, se continuar a empenhar-se, vai atingir o sucesso. Ao contrário de Mourinho, que já atingiu um patamar internacional que lhe permite estar a cobro ou mais a salvo destes resultados. Agora, há uma realidade. Independentemente de qual seja a decisão, tem que haver uma decisão. Se a semana passada falávamos que este era um processo que podia se arrastar no Benfica, agora é um processo que já novamente se está a arrastar no Sporting. E é importante que, até terminar a época, ou que mal termine a época, fique definido o que é que cada um dos clubes quer com o seu treinador. E pode ser só continuar com o contrato em vigor por mais um ano. É legítimo, seja do clube, seja do treinador. Mas tem que definir, tem que haver, não, ou vai haver uma extensão de contrato por estes anos, ou mantém-se o vínculo que nós temos atualmente. E para encerrar o assunto, depois concordo ou não concordo, há absoluta discussão. Mas pelo menos, muitas vezes, a indefinição é o pior. Tem que haver uma definição. A partir do momento que há uma definição, começa-se a trabalhar nisso, pode haver crítica momentânea, opiniões diversas, opiniões distintas, críticas, opiniões, comentários, mas estabilizam e param. Se o assunto perpetuar, nunca mais vai acabar. Com ambos os clubes têm aqui uma vantagem. Vai haver um campeonato do mundo e as atenções vão dispersar totalmente para aquilo que vai acontecer com as seleções nacionais e podem estar ali mais, ter algum fôlego neste dossiê. Mas o é importante, até do ponto de vista da planificação da próxima temporada, dos objetivos, se bem que os objetivos são iguais, mas dos reforços, todo o planeamento da estrutura, se é preciso reforços na estrutura, se é preciso reforços no plantel, tudo isso convém que quando terminar a época esteja tudo definido. Estavas a falar de Rui Borges, olhando para esse tema que começou a surgir agora até com alguma dúvida, como se existisse dúvida que essa renovação vai ser efetivada ou não. Pensas que é fundamental, do ponto de vista da imagem do clube, que o tema Rui Borges, continuidade com renovação ou sem renovação, esteja fechado antes dessa final no Jamor da Taça de Portugal? Que não se vá para a taça com essa dúvida, com este tema? Ir para a taça com esse tema, ou seja, ir para a taça neste cenário não é tema, porque ele tem contrato. Agora não se deve ir de férias, ou de férias para alguns, para os jogadores é que são férias, para os treinadores e para os presidentes e para a estrutura, são 4 ou 5 dias e tem que se trabalhar muito para planificar a época seguinte. Depois da taça tem que estar o assunto fechado. São todos legítimos, todos os cenários são legítimos. Qualquer uma das partes tem completamente à vontade para decidir o que pretende. Okay? Continuar neste modelo ou prolongar o contrato. E agora, falaste da indefinição do Rui Borges, apareceu, não, a indefinição do Rui Borges, da renovação do Rui Borges. Teve um epicentro com os 3-0 na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, dissipou-se completamente, foi um turnover total com aquela classificação brilhante que o Sporting teve na Liga dos Campeões e de frente ao Arsenal. E é uma coisa que é verdade, há uma semana muito difícil com o Arsenal, Benfica e Futebol Clube Porto, uma equipa de topo. São 13 testes exigentíssimos. E a realidade do Sporting bateu-se igual com o Arsenal. Perde com o Benfica, como podia ter ganho. Se o António Silva não faz de forma brilhante, e o António é muitas vezes acusado e sempre como bote expiatório por uma série de derrotas, aquele passinho à frente do António Silva manteve um igual e permitiu que o Benfica ganhasse o jogo. Ou seja, foi um jogo que podia ter em qualquer momento virado para qualquer um dos lados. E nós não falamos aqui questões de jogo, mas
um grande jogo de futebol. Ver um derby destes dá mesmo prazer, dá mesmo gozo ver duas equipas a quererem ganhar, duas equipas a mexerem no banco, a quererem jogar para a frente, um ambiente fantástico, sem casos, sem dramas, sem horrores, sem extra futebol. Este é o grande exemplo do que deve ser vivido um derby, um clássico no futebol português. Estamos a falar do Rui Borges, e Rui Borges chega ao Dragão e conserva a vantagem que tinha e está pela segunda vez consecutiva na final da Taça de Portugal. Por isso, há alturas em que, ele disse ontem, uma equipa tem que estar presente a disputar as finais, e há uma altura em que tem que se perceber, atingimos até aqui, o que é preciso para ter o resto? E foi o que aconteceu no Benfica quando foi Jorge Jesus. Não comparando, porque o Benfica disputou as finais todas até ao fim, mas lembrar este caso, não é? Quando o Benfica perde a final da Taça de Portugal com o Vitória de Guimarães, depois de ter perdido a final da Liga Europa com o Chelsea, depois de ter perdido o campeonato para o Futebol Clube do Porto, chegou-se ali um pensamento: o que é que falta? É despedir o treinador? Ou uma equipa que chegou até aqui, até este patamar, o que é que falta para chegar ali? Já não é despedir o treinador, é reformular alguma coisa, contratar alguém, reformular algum quadro, reformular algum departamento. Foi isso que o Benfica fez e partiu por 4 anos de sucesso, 2 com o Jorge Jesus e 2 com o Rui Vitória, de sucesso incrível no futebol português. Por isso muitas vezes é pensar, não se pode é pensar. Isso é um bocadinho um pensamento de quem não é, de alguns dirigentes, que a determinada altura do seu sucesso como dirigentes, começam a achar: se nós conseguimos este com este treinador, imagina se tivermos um melhor. E aí muitas vezes começam a escorregar. Quando começam a achar que estão acima que as estruturas, que as decisões estão acima daquilo que é o trabalho do campo, porque as vitórias no futebol é 90% de treino e jogo, 90%, 95% treino e jogo. Há 5 aleatórios: é o vento, é a chuva, é o frio, é a arbitragem, é uma má comunicação. Mas é treino e jogo. Querem-se substituir com este treinador. Nós já chegámos aqui, imagina se tivermos um bom, um melhor. E aí começam a abrir um buraco difícil de sair. Vamos olhar precisamente para o treinador do Futebol Clube do Porto. A semana passada disseste aí nessa cadeira onde te encontras que Farioli, vencendo em Portugal, seria um treinador completamente diferente em termos europeus daí para a frente. Por causa do derby de Alvalade, ganhou aqui uma confortável vantagem na frente do campeonato e encaminha-se muito para ser campeão em Portugal e também para dar esse passo que tu falavas a semana passada, que pode decidir a carreira dele enquanto treinador. No futebol é um risco. E estava na véspera de disputar os quartos de final da Liga Europa, com 5 ou 6 dias de disputar a meia-final da Taça de Portugal, em que estava em desvantagem. Alertámos aqui para a necessidade de se manter o foco naquilo que é a competição imediata, porque só assim é que se consegue. Não vale a pena estar a dispersar, vale a pena estar a dispersar pensamentos, objetivos e foco para além daquilo que está à nossa frente. E o Futebol Clube do Porto viveu um bocadinho isso. Queria ganhar a Liga Europa e queria ganhar a Taça de Portugal. E queria ganhar o campeonato. Manifestou publicamente o desejo. Há desejos que não se manifestam em público, ainda para mais nesta fase, nesta reta final do campeonato. Sossegados, concentrados, fechados, pensar naquilo que têm que fazer. Porque a verdade é que o Futebol Clube do Porto está por mérito, por grande mérito próprio, na liderança do campeonato. Não é de agora, há muitas jornadas. Fez uma primeira volta imbatível. Está por mérito próprio neste lugar. E tem feito muito melhor que os seus adversários. Mas há uma estrutura, tirando o seu presidente que foi campeão em outras funções, há uma estrutura que ainda não ganhou. Estrutura totalmente nova. Isto não tem nada de mal. Entraram agora, é normal que não tenham, começaram agora funções, é normal que não tivessem ganho. Estamos a falar de um treinador que não ganhou. Estamos a falar de um conjunto grande de jogadores que também nunca foi campeão. Este é o momento que o ar começa a faltar. E viu-se um bocadinho ontem, e não é físico, viu-se um bocadinho ontem no jogo com o Sporting. É pressa de fazer tudo, é a ânsia de ganhar, a tentativa de fazer tudo para conseguir ganhar, mas não saber, mas fazer sem foco. Ou se critica o árbitro, ou se levanta, ou se manda cartolinas. É tudo isto que o Futebol Clube do Porto é válido para o treinador, como é válido para a estrutura. O Futebol Clube do Porto sendo campeão este ano, como tudo aponta que pode ser, ou pelo menos como o Futebol Clube do Porto tem feito, tudo bem feito, com mérito, até chegar a esta reta final do campeonato, na possibilidade de ser campeão, todos eles vão ser profissionais melhores. Porque esta é a fase
de quem vem atrás, que começa a olhar-se pelo retrovisor, está quase, mas começa a olhar para trás para o retrovisor, e isso condiciona muito, porque falta a experiência, como é que se vive estes momentos. Calma, tranquilos. Ora, a gente já sabe, a gente já viveu, a gente já passou por isto, já sabemos que é normal. E é isso que, quando falei semana passada, que é o foco é no jogo seguinte, é isso, não vale a pena dispersar atenções nesta fase do campeonato. Uma equipa como o Futebol do Porto, a 4 jornadas do fim, com a vantagem pontual que tem, com o calendário que tem pela frente, é pensar exclusivamente naquilo que tem que fazer a seguir, mais nada, e manter as rotinas que o levaram até aqui. Treino, recuperação, folga, conferência, vídeos no YouTube, se for nas redes, manter tudo com a mesma serenidade. Não é altura para inventar, não é altura para tentar mais um bocadinho, não é altura para tentar aquilo que não foi feito, não é como diz a música. O primeiro impacto da estrutura e até do treinador, o que vão sentir, primeiro de tudo, quem for campeão, é alívio. Acabou. Pois é que festejam. Mas primeiro é alívio e acabou. E isso... Vejam o caso do Sporting. Porque é que o Sporting agora está sempre mais perto das decisões? Porque se foi habituando a isso. Porque se foi preparando. Porque é que o Benfica, quando embalou nos 4 títulos consecutivos, fez de forma tão consistente? Porque manteve uma estrutura de profissionais, de treinador, de jogadores, manteve uma estrutura homogénea que se foi habituando a isso. Porque a carga antes destes jogos e nos jogos ainda mais pequenos, ou contra adversários do meio da tabela para baixo, ainda é pior porque não posso falhar, agora não se pode falhar, não podemos falhar, e isso tudo, não é? E o treinador do Futebol do Porto dizia, não quer saber do resultado do derby. Acho que é inédito. Deve ter sido a primeira vez na história que no Estádio do Dragão aplaudiram golos do Benfica, não é? Deve ter sido... A vontade de ganhar é tanta que até se festeja golos do Benfica, porque é impossível, isto para dizer, brincando, mas para falando a sério, é impossível ninguém do Futebol Clube do Porto conseguir-se desligar daquilo que os rodeia. Por isso é pegar naquilo que rodeia e dizer, vamos só olhar para aqui, para o que nos rodeia a seguir, e a seguir, e a seguir. Vamos olhar agora para as entrelinhas. Vamos olhar para as entrelinhas precisamente para falar de acontecimentos relacionados com a arbitragem, com a Federação e com a Liga, mas falavas há pouco de acontecimentos do Clássico. Voltámos a ver cartolinas, voltámos a ver situações à entrada e à saída que acabam por marcar estes duelos de jogos grandes do futebol português. Certo. Mas vou fazer a pergunta que já fiz aqui uma vez. Qual foi o resultado disso? Quem é que passou a eliminatória? Ok. Por isso, hoje em dia é muito difícil alguém se deixar condicionar por esses ambientes. Até porque, como disse o presidente do Sporting à partida da equipa para o Norte, têm preparados, não é? Não se passa nada de normal no Porto, já sabemos, não se passa no Norte. Não é? Ou seja, houve logo uma tentativa já de manter o assunto na agenda do Frederico Varandas, mas depois... Estamos atentos? De manter, não se esqueçam, nós estamos atentos, mas também de banalizar e de vulgarizar isso. Estamos preparados, não há problema. Foi a pirotecnia dos adeptos, foi isto, foi as cartolinas. Eu até digo, as cartolinas, estar ali o histórico todo do Porto, é uma afirmação. É uma afirmação de poder, de clube. Nós somos isto, mostrar isso. Não vejo... e as cartolinas tanto podiam não ter nada como aquilo, e não foi por terem todo o palmarés do Futebol do Porto escrito, foram mais pesadas quando arremessaram para o relvado. Todos os clubes têm coreografias com cartolinas. Aquela foi aproveitada para uma evocação do passado, que é aquilo que eles querem, acrescentar mais um título. Agora, vimos pelas imagens da Sport TV a chegada. Nada, não mexeu em nada. Mexeu muito mais do ponto de vista público, porque aquilo foi uma hora e tal antes do jogo e dominou as atenções até a grande parte, em grande parte até ao início do jogo, mas não teve expressão nenhuma, não teve impacto final, não houve violência, não houve condicionamentos, não houve nada. E depois até Debaste, e temos também essa imagem, Debaste até acabou por brincar com alguns dos objetos que foram tirados para o relvado. Portanto, há aqui uma forma também de querer desvalorizar essas imagens que chegaram a todo lado. É um pente e 2 isqueiros, não é? Mas também vimos o Pote a fazer aquecimento e a jogar a bola com as cartolinas amassadas. Eu desvalorizo isso, sinceramente. Este nível, isto
Isto é normalíssimo. Nós estava há bocado a elogiar o ambiente todo no derby, no Sporting Benfica, mas certeza que também houve isqueiros, não sei se alguém perdeu o pente, mas certeza que isqueiros atiraram moedas. Isto faz parte da reação, está ali o react, a bola react, não é mesmo uma reação instintiva das pessoas que vão ao futebol. Eu não estou a dizer que isto faz bem, que se deve incentivar, que se deva louvar. Não, é encarar com a normalidade que é possível, porque não houve, atenção, estamos a falar de consequências zero, ou praticamente zero, de qualquer um destes atos. A verdade é que o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, já fez saber que está muito pouco interessado em que isto escale e sugere até uma alteração de regulamentos disciplinares para que as sanções, essas sim, sejam mais pesadas para comportamentos incorretos e para situações que nenhum de nós quer ver no futebol português. Sim, e devemos valorizar isso. E vou começar pela imagem, se puderem passar a imagem atrás, desculpa, passar atrás, porque acho que parar aqui um bocadinho. Não escolhi a imagem, foi a nossa incrível malta da produção que o fez, mas ilustra também muito bem aquela que é a preocupação legítima e bem fundamentada do Presidente da Federação na relação com os mídias e a importância que a comunicação tem para o cargo de Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Pedro Proença, às vezes não muito consensual no futebol, principalmente não pelo seu presente como dirigente, mas um passado como árbitro, como seria qualquer um, e hoje também vamos falar de outro antigo árbitro, porque os árbitros acabam a carreira sozinhos, não é? Passam a carreira sozinhos e acabam sozinhos, mas Pedro Proença percebeu a importância que a comunicação social, a importância que a comunicação tem num cargo como o que ele desempenha e como fazia na Liga de Clubes. Qualquer organismo, e estamos a falar de Portugal, mas isso estende-se também aos internacionais, a comunicação é fundamental, a imagem que se passa deles próprios é fundamental. E Pedro Proença, a este nível, está muito à frente dos outros. Não estou a dizer que noutros níveis não esteja, não é isso, estou a analisar a comunicação, se à frente ou atrás noutros capítulos, mas está muito à frente daquilo que é a percepção que ele tem da importância de uma boa comunicação. Ao contrário, um bocadinho do Presidente da Liga de Clubes, Reinaldo Teixeira, e ao contrário também, por exemplo, do Presidente do Sindicato de Jogadores, que Evangelista, um bocadinho diferente do Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, Henrique Calisto, que veem sempre as aparições públicas como uma cerimónia, às vezes até falar um bocadinho de cor, ou acham que conseguem dominar os temas, a comunicação, como mostrámos aqui uma vez do antigo Presidente da Assembleia Geral do Sporting. Qualquer intervenção pública de uma pessoa que tenha um cargo destes tem que ser pensada, estruturada, o cenário, a luz, o posicionamento, a gravata, o penteado, o que é que vai dizer, as pausas onde faz, qual é o tema que quer puxar primeiro, quais são os highlights, os punchlines que vai deixar para os mídias no dia seguinte ou naquele dia nos online. Isso tem que ser tudo preparado e Pedro Proença faz isso muito bem. Ele e a equipa de comunicação que trabalha com ele, não é mérito seguramente só do próprio, porque tem profissionais ao lado dele com qualidade e valor. E este timing do aparecimento dessa tentativa de implementar medidas mais duras tem a ver com isto, tem muito a ver com isto. Estamos a falar da importância da comunicação, porque ele foi o primeiro a dar o passo. É preciso, não é acabar, porque é impossível acabar, mas é preciso punir devidamente, como já falámos aqui em alguns programas, punir exemplarmente quem não cumpra o agravamento das penalizações, alargar ainda mais o espectro da punição, alargar ainda mais o quadro punitivo, certos comportamentos passarem a ser alvo de punição. Agora, isto é um passo impopular até entre as alturas. Se calhar toda a gente, sim, queremos isto, mas depois, quando lhes tocar à porta, quando passarem as multas, as punições, as suspensões, já ninguém vai querer isto, vai sonar uma medida impopular. Mas Pedro Proença percebeu que este era o momento importante para passar. Nós estamos atentos, nós, Federação, ou eles, Federação, estão atentos ao problema. Temos aqui um conjunto de soluções que queremos aplicar nas nossas competições, mas que deve ser estendido a todas as competições profissionais. E estas notícias surgem numa altura em que se fala cada vez mais de arbitragem, o cerco aperta cada vez mais e Duarte Gomes até já começou a ser trazido para a ordem do dia.
a falar de dois ex-árbitros. Está-se a apertar o cerco a Duarte Gomes. E como é que se nota que está a apertar o cerco a Duarte Gomes? Não tem a ver com maus juízos, mal avaliações, mal-estar da arbitragem. Mas quando se começa a apertar o cerco, começa-se a posicionar publicamente a pessoa, começa-se a falar muito de um dirigente que durante muito tempo esteve na sombra. Também às vezes uma responsabilidade do Duarte Gomes, já fez questão de dar entrevistas, ok? Isso posiciona logo do ponto de vista público, expõe-no, mas o que está a acontecer é Duarte Gomes não está a aparecer, mas estão a querer que ele apareça. Agora, falo como conselheiro dos árbitros do João Pinheiro, como se, vamos dizer, os observadores dos árbitros ao longo da vida toda tiveram com o árbitro, antes do jogo, depois do jogo, conversaram, abordavam lances, abordavam temas. Ter uma pessoa com a experiência do Duarte Gomes ao lado de um treinador, ao lado de um árbitro num jogo, qualquer ele que seja, mas ainda para mais no Benfica, no Sporting Benfica, deve ser motivo de tranquilidade para que ele vá apitar e não de pressão, e muito menos de pressão pública ou ruído público em torno das funções do diretor técnico da arbitragem. Por isso é que eu digo, quando se começa a falar, quando se começa a trazer da sombra uma personagem, que ele é um dirigente, uma personagem do futebol português, quando se começa a trazer da sombra para os holofotes, tem um objetivo. O Duarte Gomes quer se candidatar é o próprio que quer fazer, mas o tom sobre ele seria totalmente diferente, seria elogioso e não tão criticado como tem sido. Por isso, Duarte Gomes, que fez aqui um excelente trabalho como árbitro, fez aqui um excelente trabalho na análise da bola, é uma pessoa que está habituada também a estas leituras públicas ou mediáticas em torno dele. Já percebeu que nos próximos tempos vai estar aqui um bocadinho sob o holofote. E já que estamos a falar do Duarte Gomes, também permite-me falar aqui do Pedro Henriques, porque tanto Duarte Gomes nas antigas funções como Pedro Henriques agora ajudam a esclarecer e muito, não é os casos de arbitragem, aquilo que são as regras e as leis de jogo, porque não é interpretação, não é, eu acho que, pelo menos, explicam-nos a todos quais são as leis de jogo. Depois, se conseguem mudar a opinião ou não, isso já é mais difícil, mas pelo menos são duas pessoas com conhecimento enorme sobre aquilo que falam e ajudam-nos a explicar. Explicam-nos muito melhor aquilo que são as leis de jogo e obrigam-nos a todos a refletir muito mais e a pensar naquilo que são as decisões da arbitragem. Agora, desculpa, os árbitros vão estar sob um escrutínio muito grande nas próximas 4 jornadas. E nós vamos ter muito para falar. Eu também tinha muito para falar sobre a arbitragem, mas como ainda temos 4 jornadas até o final do campeonato, diz. José Mourinho, no final do derby, a primeira coisa que faz no flash, elogiou logo as 3 equipas. Elogiou logo João Pinheiro. Logo. Salvo melhor opinião, me parece que um jogo com casos. Posicionou-se logo de maneira diferente. Eu vou já. E a verdade é que, da minha opinião, que não sou o Pedro Henriques nem o Duarte Gomes, nem de perto nem de longe, mas tentou fugir da polémica. E repetição ou não repetição do penalti, não é? Ele já sabia que aquilo... Isto não é comigo, não vou por aí. Não, mas estava-a dizer, José Mourinho, sabendo que isso já iria ser tema, deu logo ali elogios e acabou logo a hipótese. Certo. E eu não vou meter nisso. Se os próprios... O Pedro Henrique já explicou. E se os entendidos da matéria, antigos árbitros, observadores, se não chegam às vezes a consenso, não sou eu muito menos que vou dar... Mas, e José Mourinho, quando fala também de árbitro, andamos aqui um bocadinho para trás para ver o impacto das palavras. José Mourinho, a determinada altura, trouxe a situação do Ullmann para a praça pública, que via poucas vezes o cartão amarelo, sem nunca se referir ao nome dele. Há um jogador que, a partir daí, o Ullmann muito mais facilmente passou a ver o cartão amarelo. É esta a importância que tem de apontar... Agora, o que o José Mourinho fez foi, agora vou apontar o holofote para ali. Agora vocês já não podem dizer que não veem. Agora já está toda a gente a olhar. E o que é que aconteceu? O Ullmann devia ter levado amarelo. E os árbitros começaram a dar mais vezes o cartão amarelo. 4 semanas quentes para falar de arbitragem, não temos mais tempo no programa de hoje, temos tempo ainda para falar de outros temas. Vamos ao top e ao flop juntos e já lhe explico porquê. Top e flop juntos, Ricardo Lemos, porque queres englobar a Benfica FM nestes 2 separadores. Sim, é uma moeda com 2 caras. Primeiro que tudo, é um projeto arrojado. Okay. É um projeto que, pelo que eu já fui vendo e ouvindo, particularmente, conseguiu congregar uma série de figuras, como passado na rádio, passado no cinema, passado na televisão, passado
à procura dos bons influenciadores, das pessoas que têm mais audiência, e é um projeto ambicioso, audaz e pioneiro. Há a questão da licença, mas isso, da ERC, isso é uma questão que eu não vou comentar porque desconheço por completo, mas destacando o papel pioneiro e a qualidade que tem apresentado em alguns programas, quero destacar também agora aqui, por isso é que juntamos o top e o flop, com esta rúbrica que criaram-se com as músicas para os jogadores. Deixa-me só pôr aqui a música que temos, a seguir só um bocadinho, nada desta música, só para fazer aqui o enquadramento do que o Ricardo Lemos quer analisar. Já gosto de ti mais do que o normal. Já estás a mostrar-nos que tu és o tal. Veio do Brasil para Portugal. Esta rúbrica. Certo. E qualquer meio de comunicação dos clubes só tem um objetivo: agradar o seu público, agradar o seu adepto, agradar o seu sócio. E é normal que num projeto pioneiro, todos os projetos fazem-se teste, erro, correção, adaptação, ir corrigindo, ir adaptando, ir sempre ao encontro do que as pessoas querem consumir. E o que me parece neste caso é que há uma consensualidade negativa nisto. Ninguém gosta destes conteúdos. E tem um lado perigoso, para já, com algumas das letras que têm as músicas, não é? Como o Richard Rios, agora já gosto mais de ti, a enfocar um bocadinho as críticas que o Richard Rios sofria nos primeiros meses de Benfica. E depois não consegue cativar ninguém dos adeptos. Os comentários, e uma coisa é avulso, as pessoas gostarem ou não gostarem, independente do resultado, da exibição, tudo isso. Mas este consegue ser consensual e maioritariamente consensual no negativo. Por isso, se calhar é melhor irem deixando de lado algumas coisas que as pessoas rejeitam, mais do que rejeitar. Porque mas é muito consumido. Está consumido pela negativa. Mas mais do que as pessoas rejeitarem, do ponto de vista da comunicação, da experiência toda que tenho, isto também não ajuda em nada a imagem do jogador. Está feito, vamos olhar para a dica da semana. Ricardo Lemos, escolheste para a dica da semana essa imagem cada vez mais presente de José Mourinho, até na formação do Benfica. Sim, acho que foi o José Mourinho que nos deu a dica, com a presença dele depois do derby no treino da equipa B. E se nós vimos é porque, primeiro tudo que ele esteve lá, não é? Mas depois o Benfica fotografou e publicou, e acho que é toda uma imagem, toda uma ligação e uma relação que o José Mourinho construiu no backstage, em privado, com toda a formação, que o Benfica vai transmitindo ou vai mostrando pontualmente, seja com o treinador a almoçar com os miúdos, a conversar com os miúdos, a conversar com o treinador, a falar com os miúdos da equipa B, mas principalmente o que o José Mourinho faz com a chamada dos jogadores da formação e colocá-los a jogar na equipa principal, seja com 10 minutos, 15 minutos, titular ou suplentes, mas já o que José Mourinho está a transmitir, o que está a transmitir aos benfiquistas é: eu estou atento. Quando chegam à etapa do futebol profissional, aí é que é a grande triagem, porque a partir daí passa a ser responsabilidade do jogador. Claro de que eu treino, de que eu lidera, mas a responsabilidade passa a ser do jogador. Eu vou dar aqui 2 exemplos muito rápidos daquilo que era também o meu envolvimento, ou foi o meu envolvimento quando estive lá no Benfica. E atenção, quando passam a porta do futebol profissional, eles como chegam ali, o mérito é todo quem os trabalhou até lá. A partir dali a nossa responsabilidade, ou a responsabilidade de quem está no futebol profissional, é adaptá-lo agora a uma nova cultura. Agora é diferente. E eu, todos os anos vinham 8, 7, 8, 10 jogadores da formação fazer a pré-temporada, e eu tinha sempre uma conversa, ao fim de 2, 3 dias de trabalho, tinha sempre uma conversa com eles todos, juntava-os todos, e transmitia-lhe uma série de preocupações. Cuidado com as redes sociais, exposição, comportamento deles. A partir de agora iam estar muito mais sob escrutínio. E como é que iriam gerir as redes, iam receber fotos, iam receber vídeos, como é que tinham que se posicionar no meio daquilo tudo. E dava-lhes sempre aqui alguns exemplos também de... já tive esta conversa, tenho esta conversa há 10 anos, já tive esta conversa com jogadores que hoje em dia, campeões europeus de seleção, campeões europeus de clube, campeões nacionais no top 5 da Europa, jogadores, do ponto de vista financeiro, muito estruturados, e havia sempre
70, 80% dos jogadores ouvia contenção e havia sempre 1 ou 2, 3, começavam a olhar para o telemóvel. E aí a triagem está feita. Porque a esses também temos que dizer, como eu lhes dizia, mas olha, também passaram aqui muitos como tu, que hoje em dia são suplentes na 2ª divisão do Chipre, que têm 6 meses de ordenados em atraso, ou que ao fim de um ano virem da formação acabaram a carreira. A partir dali, eles é que sabem o que é que querem. E como apanhei um jogador que sabia mesmo o que é que queria, vou dar outro exemplo, que é o João Félix, que é toda esta irreverência que eles trazem da formação, todo este amor e esta paixão que eles trazem da formação. Quem chama João Félix para a equipa principal do Benfica é Rui Vitória, mas quem aposta verdadeiramente em João Félix é o Bruno Lage. E nós íamos jogar os quartos de final da Liga Europa com o Eintracht Frankfurt, e de manhã a equipa foi ao campo fazer aquele treino posicional, sempre uma coisa ligeira, 20, 30 minutos, muito ligeiro, sem grandes... para os jogadores manterem, não há explosões, não há saltos, não há muita coisa, é só posicionamento, para não haver muito movimento. E quando desceram os jogadores foram descendo as escadas, e à entrada do futebol profissional tinha ali tinha o ginásio da formação, e estava ali uma mesa de futebol, uma mesa tectebol, as regras, é um ping-pong que se joga com os pés. E os miúdos com que o João Félix tinha privado uns meses antes, estavam ali todos a distrair descalços a jogar futebol entre eles. E o João Félix vem do treino, a 8 horas de jogar os quartos de final da Liga Europa com o Franco, descalça-se e começa a jogar com os amigos da idade dele. E eu venho e disse: João, o que é que estás a fazer? Estou aqui a brincar. Qual brincar? Vamos jogar daqui a bocado. Tá. Não se preocupe, eu faço isto devagar, não me alejo. Está sossegado, pá. Logo, protesto. Logo à noite já vais brincar com os meninos crescidos. Deixa agora os teus meninos, os da tua idade, vai-te preparar. Logo à noite vais jogar com os crescidos. E a verdade é que à noite com os crescidos fez 3 golos, foi o melhor em que o Benfica ganhou 4-1. Mas é esta cultura que o Benfica promove. E é isto. É esta relação, ou esta proximidade que o José Mourinho tem com Bruno Lage tinha, também muito. Como Roger Schmidt teve menos, mas tinha todos os seus adjuntos com reuniões semanais com a estrutura da formação. É esta proximidade que vai fazendo os jogadores com esta vontade dos Joões e muitos outros, como os Rubens, os Bernardos, os Cancelos, esses jogadores que vêm para ser jogadores, sentirem esta proximidade do treinador, quando eles passam a porta, vêm muito mais bem preparados. Obrigada, Ricardo Lemos. Para a semana há mais, até porque o futebol joga-se muito para além daquilo que se passa nas 4 linhas. Já sabe, contamos consigo, sempre às quintas-feiras, às 20h30 da noite, em todas as plataformas da Bola. Obrigada por ter estado desse lado connosco.